Em discussão a ata. Em discussão a ata da 20ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Não havendo quem queira discutir em votação. Eu quero discutir. Deputado Fernando Coruja, para discussão. Só queria, já antecipando, saber se na ata não ficou dito que quem compareceria aqui seria o secretário de Fazenda para... Deputado Fernando Coruja, Vossa Excelência me permite. Se Vossa Excelência tiver uma questão de ordem, vamos discuti-la após a aprovação ou não da ata. A ata... Não, mas esse está incluso aqui. Sim, sim, está incluso. E Vossa Excelência recebeu em seu gabinete. Secretário, né? Vossa Excelência recebeu em seu gabinete. Senhor deputado, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, com cópia, maneira como se encontra aprovado. Recebo ofícios dos deputados Gabriel Ribeiro e Rodrigo Minotto, comunicando a ausência no dia de hoje. Quero convidar para fazer parte da mesa o secretário adjunto de Estado da Fazenda, o senhor Renato de Lacerda, por gentileza. Faço o convite para que faça parte da mesa, tendo em vista de que ficou acordado que a reunião de hoje terá como pauta única a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais por parte da Secretaria de Estado da Fazenda, na pessoa do senhor secretário de Estado, o senhor Almir Góes. Mas, tendo em vista que o senhor Almir Góes encontra-se de licença médica e em cumprimento ao ofício expedido por esta comissão, onde ficou marcada a data de hoje, 4/10, 9 horas, para tratarmos da execução do relatório de gestão fiscal. Então, tendo em vista a ausência do senhor secretário de Estado da Fazenda, está o substituindo no dia de hoje o secretário adjunto daquela pasta, o senhor Renato de Lacerda. Pela ordem, deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados e todos os estudantes do estágio visita que aqui se encontram, jovens mulheres, homens, todas as lideranças que estão aqui acompanhando, o reitor da nossa UDESC, o secretário adjunto. Eu só quero fazer um registro que é importante destacar. Existe uma prerrogativa legal de que, ao final de cada quadrimestre, o secretário de Estado da Fazenda deve vir prestar contas das contas do quadrimestre. Nós estamos agora no segundo quadrimestre e nós não recebemos em 2017 ainda a vinda do secretário da Fazenda. Não estou aqui questionando o secretário atual porque ele assumiu há pouco tempo, não é? Mas eu quero fazer o registro como deputada que nós temos 2 quadrimestres que precisam, então, ser enquadrados, inclusive no ofício que foi enviado, nós temos o primeiro e o segundo quadrimestre de 2017. Então, fazer o registro aqui de que é a primeira vez, então, que vem, não o secretário, o adjunto, né, mas que esse parlamento precisa levar mais a sério a importância que tem nós fiscalizarmos as contas do Estado de Santa Catarina, de acordo com a lei, ao final de cada quadrimestre. Obrigada, presidente. Senhor deputado, senhora deputada. Senhor presidente. Quanto, deputado Fernando Coruja, me sinto na obrigação de fazer um esclarecimento sobre este assunto, deputado Luciane Carminati. Nós, exaustivamente, já debatemos em reuniões anteriores. E todos sabem que não houve o cumprimento da apresentação do primeiro quadrimestre, tendo em vista a solicitação de exoneração do ex-secretário Antônio Marcos Gavazzoni. E como o secretário Almir Góes estava na primeira ou segunda semana da sua gestão, esta comissão acordou de que nós convidaríamos o secretário para fazer a apresentação do primeiro e do segundo quadrimestre. E a proposta acordada por todos foi de minha autoria. O deputado Coruja, na época, também havia apresentado um requerimento convocando o secretário Almir.
que, no primeiro momento, nós transformamos exatamente nesse convite que estamos hoje executando. Então, no meu entendimento, essa matéria já é uma matéria discutida e passada nesta comissão. Então, tendo em vista de que o secretário titular Almir Góes encontra-se doente, e aí temos que respeitar, e em cumprimento à decisão da comissão de convidá-lo para fazer a apresentação, nós estamos recebendo no dia de hoje o senhor Renato de Lacerda, que é o secretário de Estado adjunto, e também com as mesmas prerrogativas, até porque ele está respondendo pela secretaria nesta semana. Então, ele é o secretário de Estado da Fazenda, né? Então tem todas as prerrogativas legais para aqui fazer a devida apresentação. Mas, pela ordem, deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, cumprimento a eminente plateia, que me parece que é composta de estudantes de várias universidades e de vários cursos. Por dispositivo da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, é preciso que o governo emita vários relatórios, entre eles o chamado relatório de gestão fiscal, que é quadrimestral, e o relatório de resumida execução orçamentária, que é bimestral. E precisa apresentar na Comissão de Finanças, aqui na Assembleia Legislativa. Ora, a última vez que o secretário veio aqui foi no dia 13 de abril de 2016. Então, na verdade, não é só duas. O governo simplesmente não tem mais comparecido aqui para prestar informações. Eu apresentei, eminente presidente, um requerimento para convocar o secretário para debater vários assuntos relativos, atinentes às finanças do Estado, tendo em vista que nós estamos extremamente preocupados com as contas públicas do Estado, que legalmente tem que prestar aqui, mas que não se presta ordinariamente. Então, eu apresentei um requerimento, ele ficou sobrestado, eu acabei de apresentar outro para convocar o secretário, que deve ser deliberado antes, inclusive, da prestação de contas por dispositivo regimental. Primeiro tem que votar o requerimento da convocação do secretário. E nós somos surpreendidos com a presença aqui do secretário adjunto, e que argumenta o senhor presidente que tem todas as prerrogativas legais para fazê-lo. Em relação às prerrogativas legais, eu posso discutir várias questões aqui, senhor presidente. Primeiro, se ele tem uma ata de nomeação para responder pela secretaria, gostaria que me fosse apresentada. Segundo, não quero entrar na questão da doença do secretário, mas é evidente que nós precisamos aqui também saber disso. Qualquer trabalhador, quando falta em qualquer lugar para apresentar, tem que levar um atestado, tem que ter uma justificativa. Não é? Qualquer trabalhador, faltou num lugar, tem que ter uma justificativa. Ou falte alguém, ver se não vai ser descontado o salário, a remuneração. Claro, pode até vir uma questão de educação, não, mas temos que ser educados. Mas, com todo o respeito, desde abril de 2016, não há nenhuma prestação de contas aqui. E eu, independente, sem levar em consideração o eminente secretário adjunto, eu entendo que já se adiou aqui 40 vezes essa visita. Uns 40. Eu não sei, não dá, toda semana eu reclamo. Agora, hoje, se o secretário está doente essa semana, bom, se está doente, não dá, então vamos adiar para a semana que vem. Já se adiou 40 vezes. Porque não é possível, é preciso alguém que responda efetivamente. Porque daí o cara sai, é igual essa morte do reitor, a semana deu um rolo aí, morreu o reitor, uma juíza pediu licença 3 dias, uma pediu licença 3 dias, outra deu. Entende? Aí, daí, não há responsabilidade. Sabe? Então, eminente presidente, eu acho que nós devemos votar, peço que vote meu requerimento de convocação do secretário e que nós não façamos audiência. Podemos que a audiência tem que ser feita com o secretário, que é o que responde. Porque nós temos assim, primeiro saiu, não podemos. Abril de 2016, a última prestação de contas. Tem que prestar contas quadrimestralmente. Como é que esse poder vai fiscalizar? Quer dizer, o Poder Legislativo, desde
Revolução Francesa, quando cortaram lá o cabeça do Luís XVI, ou quando o Luís XIV dizia que o Estado era ele, esculpiram nas constituições, na americana de 1787, ou na francesa de 1791, está lá o Poder Legislativo com o Poder Fiscalizador. O Poder Legislativo está na Constituição, no artigo 2º, como o primeiro poder citado. São poderes independentes, harmônicos, legislativo, executivo e judiciário. Então, nosso papel é esse. Se nós não podemos cumprir esse papel, mas se nós não podemos exercer esse papel, senhor presidente, com todo respeito, eu acho que é um desrespeito ao que está acontecendo com o Legislativo. Então, eu peço duas coisas, que Vossa Excelência delibere, ou coloque em votação. Primeiro, a votação do meu requerimento. Segundo, o adiamento da discussão da prestação de contas, porque é preciso que venha aqui o secretário, pelo menos o secretário. E terceira coisa, eu peço a cópia senhor presidente, dos relatórios, porque eu não tenho a cópia também dos relatórios. Eu peço que se essa comissão tem, me encaminhe a cópia desses relatórios que vão ser apresentados, porque ele tem que apresentar o relatório por escrito, não é? Que antes de... Primeira coisa, que me encaminhe a cópia dos relatórios. Primeira questão. Segunda, que delibere o requerimento. E terceiro, que delibere o adiamento dessa audiência. Muito obrigado. Deputado Fernando Coruja, vamos por parte. O senhor Renato Dias Marques de Lacerda é o secretário de Estado da Fazenda em exercício. O ato foi publicado no Diário Oficial do dia... o ato foi assinado no dia 29/9, o ato número 1887, assinado pelo governador do Estado. Responde pela Secretaria no período do dia 2 de outubro até o dia 15 de outubro. E diz que o motivo é durante o usufruto de licença para tratamento de saúde do titular, o secretário Almir Jorge. Vossa Excelência quer ler? Segundo lugar, quanto aos relatórios, eu ainda não falei da dinâmica da nossa reunião. Assim que falar sobre a dinâmica da nossa reunião, vamos tratar dos relatórios. Deputado Coruja, está no Diário Oficial, é fé pública. Senhores, vamos dar continuidade. Segundo, deputado Coruja, por decisão desta comissão, nós transformamos o requerimento convocação de Vossa Excelência para um convite ao secretário para vir aqui apresentar o relatório da gestão fiscal. E nós acordamos também que, ao final da apresentação... Mas esse é outro... Senhor deputado Coruja, por gentileza, ao final da apresentação, todo e qualquer deputado tem a prerrogativa de perguntar sobre outras situações do contexto financeiro do Estado. Em não ficando satisfeito, aí sim, Vossa Excelência terá toda a liberdade de apresentar um requerimento para convocação do secretário. É o que ficou acordado e determinado por decisão desta comissão. Então, senhores deputados, não tenho por que colocar em votação o requerimento do deputado Coruja, tendo em vista já a decisão tomada por esta comissão. Ao final, aí sim, em não ficando satisfeito, tem ele a prerrogativa de apresentar o requerimento convocando o secretário, conforme a decisão desta comissão. Mas vamos dar andamento? Já, senhor presidente, já antecipo que não estou satisfeito. Ok, fica registrado. Senhor deputado, vamos dar prosseguimento à nossa reunião. A dinâmica será da seguinte forma. O secretário adjunto em exercício vai fazer a distribuição dos relatórios referentes a 2016. Me parece que trouxe impresso. Então, por gentileza, distribua 2016 aos senhores deputados, por gentileza. Entrega a assessoria, que a assessoria faça a devida distribuição, faz favor. E ele vai fazer a apresentação do primeiro, no telão, do primeiro e segundo quadrimestre, e após a apresentação, os senhores deputados terão a liberdade de fazer as perguntas que acharem necessárias quanto ao tema específico e também, evidentemente, sobre outras situações financeiras do governo do Estado. Mas antes de passar a palavra, o deputado Zé Milton, que ele deseja falar, e deputado Milton Alves, eu quero também, em nome da Comissão de Finanças,
cumprimentar a todos os alunos e alunas que fazem aqui presente, que participam da primeira edição do estágio Visita, hoje na Comissão de Finanças e Tributação. Eles participaram ontem aqui na Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu faço parte. A dinâmica, quero aqui alertá-los, de que a dinâmica do trabalho da Comissão de Finanças é também parecida com a Comissão de Constituição e Justiça, numa pequena diferença. Como nesta comissão nós tratamos do orçamento do Estado e de toda a situação orçamentária e financeira do Estado, em algumas oportunidades a dinâmica é completamente diferente. E hoje vocês estão participando de uma das reuniões com uma dinâmica completamente diferente, que é o da apresentação da gestão fiscal do Governo do Estado. E aqui está o secretário adjunto, que está, no momento, no exercício do cargo. E aqui estão, faço questão de mencionar os municípios que aqui estão representados. E que levante o braço, por gentileza. Abelardo Luz, Araranguá, Balneário Camboriú, Blumenau, Capinzal, Campos Novos, Canelinha, Criciúma, Concórdia, Correia Pinto, Coronel Freitas, Curitibanos, Florianópolis, Itajaí, Lages, Maravilha, Navegantes, Saudades, Serra Alta, São Bento do Sul, São João Batista, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, Ceará, Sombrio, Tijucas, Uruçanga e Videira. Sejam todos, portanto, bem-vindos. Senhores deputados, vamos então dar início efetivo à nossa reunião com a apresentação por parte do secretário em exercício, senhor Renato de Lacerda, acerca da gestão fiscal do Governo do Estado. Pergunto aos senhores deputados se desejam ficar aqui na mesa, diretora, ou se querem assistir à apresentação. Então, solicito que libere, por gentileza, a primeira fila para os senhores deputados, por favor. Quem tem a cópia do negócio? Sim, só um pouquinho, Coruja. Se apressar. Coruja, você viesse com a metralhadora de... Dois anos sem vinda, fica bom de não. Mas também eu estou falando, eu nem sei se quem vai vir. Eu fui comunicado ontem. Mas não leva já. Eu sou presidente, eu comunicou hoje, não Coruja. Precisa ter avisado ontem, né?
Bom dia. Agora sim. Podemos começar? Deputado Márcio Vieira, presidente da Comissão de Finanças dessa Assembleia Legislativa. Bom dia, senhores deputados. Aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, pela rádio e os presentes, em especial os universitários e acadêmicos que estão aqui participando dessa experiência enriquecedora na Assembleia Legislativa. Hoje nós estamos aqui, então, para apresentar os quadros das metas fiscais de 2017, do primeiro e do segundo quadrimestre. Como já foi dito, o secretário Almir Gorges, que é o titular da pasta, está com problema de saúde, precisou se ausentar, e, então, por ato do governador, eu estou respondendo de forma interina pela secretaria. Sou funcionário de carreira, com 22 anos de carreira na Secretaria da Fazenda. Estou acompanhado aqui pela diretora de Contabilidade Geral, também servidora de carreira, contadora do Estado, a doutora Graziela. Obrigado pela companhia. E nós vamos apresentar aqui os relatórios das contas dos 2 quadrimestres, que são também fruto do trabalho de um imenso corpo de servidores fazendários que também trabalham no nosso suporte, tanto desde a arrecadação, na parte orçamentária, na contabilização, na auditoria. Então, estamos nós dois aqui honrados por representar a Secretaria da Fazenda e 1000 servidores que desempenham essa função difícil, mas bastante nobre dentro do Poder Executivo. Vou mais ou menos organizar a apresentação nessa agenda, traçar uma linha, traçar um cenário primeiro e contextualizar em que momento que as contas públicas se enquadram, porque não é possível fazer uma análise das contas públicas isoladamente de todo um contexto mundial, eu diria, mas principalmente dentro de uma crise econômica seríssima, a pior porque esse país já passou. E eu vou, nesse cenário, poder analisar com os senhores como Santa Catarina se comportou dentro dessa tendência. E, ao final, já então entraremos na apresentação dos números em si. Estamos, então, aqui em cumprimento a um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, querendo registrar apenas que, em todos os quadrimestres, os quadros, os relatórios, foram devidamente publicados. Nós temos um portal da transparência que já recebeu diversos prêmios nacionais. A questão da transparência já nos permitiu um reconhecimento internacional, vou falar um pouco mais à frente. E também, apesar de não ter eventualmente feito a apresentação pessoal a essa casa, os relatórios foram devidamente apresentados e entregues dentro dos prazos legais. Queria começar contextualizando que 2016 encerrou e 2017 também está num nível em que nós estamos com a arrecadação tributária no mesmo nível real de 2013. Então, se os senhores puderem observar nesse gráfico, as barras azuis elas mostram a arrecadação nominal, ou seja, quanto que foi arrecadado em cada um daqueles anos. Então, os senhores podem observar um crescente, mas se nós descontarmos a inflação desses períodos, ou seja, se nós fizermos uma correção monetária de cada uma dessas arrecadações das barras azuis, as barras verdes mostram qual é o valor real que nós deveríamos usar para comparar a arrecadação. Então, observem que em 2013, a arrecadação corrigida estaria no nível de 25 bilhões, 25,2 bilhões. Nós tivemos um 2014 ainda bom, e depois começou um declínio,
e nós fechamos o ano passado com uma arrecadação de 24,2 bilhões, que, mesmo corrigida, ela é uma arrecadação inferior à de 2013. Então, nós perdemos para a inflação, e nesse período em que a economia toda sofria, nós tivemos menos produção industrial, nós tivemos menos vendas, nós tivemos famílias desempregadas, nós tivemos 25 mil famílias que tiveram que interromper os seus serviços de saúde privada, migrando dos planos de saúde para a educação pública. Esse é um cenário de desemprego nacional. Os estados como Rio de Janeiro, estados ricos, chegaram a um nível de desemprego na ordem de 15% da mão de obra apta para o trabalho. São níveis históricos de um período bastante triste para a economia brasileira. Nesse cenário de crise, e eu acredito que essa apresentação seja bastante enriquecedora para os acadêmicos que estão aqui, porque muitos dos senhores, daqui a pouco tempo, vão estar trabalhando para o governo, ou vão estar empreendendo e, de alguma forma, contribuindo na forma de impostos para a manutenção do Estado. E, no mínimo, o que nós esperamos, né, da formação do cidadão crítico, serão cidadãos que terão a visão da relevância desses temas todos para o país e, particularmente, para o nosso Estado. Quando nós começamos esse período de crise, os estados imediatamente começaram a fazer uma revisão da sua tabela tributária. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma dificuldade lá em casa, nós temos uma diminuição da nossa renda, nós não temos muitas opções. Ou nós vamos fazer uma outra atividade remunerada para aumentar a receita, ou nós vamos ter que fazer uma diminuição de gastos. Então, alguns estados optaram por aumentar a receita, coisa que nós, lá nas nossas famílias, nem sempre a gente consegue. Porque nós já temos um emprego, já temos a nossa esposa, já tem o nosso cônjuge, já tem um emprego, já tem filho trabalhando, e a gente tem dificuldade de aumentar a receita. Mas os estados ainda poderiam, de alguma forma, fazer isso, aumentando a carga tributária. Santa Catarina optou por não aumentar a carga tributária. O que isso significa? Se nós tivéssemos tomado essa decisão de lá atrás, aumentar a carga tributária, por exemplo, em 3 setores, os 3 principais da arrecadação. A arrecadação de combustíveis, a alíquota de ICMS de combustíveis é 25%. A maioria dos estados já está em 30%. Se nós tivéssemos aumentado para empatar com a tributação dos outros estados, nós teríamos um acréscimo de 60 milhões por mês, mais ou menos, na arrecadação. A energia elétrica, na maior parte dos estados, já está também com uma alíquota de ICMS de 30%. Aqui em Santa Catarina, nós mantivemos 25%, uma das mais baixas do Brasil. Se nós tivéssemos aumentado, teríamos uma receita suplementar de aproximadamente 40 milhões por mês. Serviços de telecomunicações, a maioria dos estados já está também tributando a 30% até 32%. Nós também temos a alíquota de 25%, congelada desde 1989. O acréscimo de tributação de telecomunicação seria de 20 milhões por mês. Somados só esses 3 setores, nós teríamos um incremento mensal de 120 milhões, que daria aproximadamente 1 bilhão e 400 por ano. Isso resolveria todos os nossos problemas? Aparentemente, sim. Os senhores poderiam pensar, ótimo, o Estado teria 1 bilhão a mais por ano de receita, e aí teria condição de assumir todos os seus compromissos e passar com tranquilidade por esse momento de turbulência. Mas o que eu vou mostrar para os senhores é que não é tão simples assim. Se nós aumentarmos a tributação da energia elétrica, isso aumenta imediatamente a planilha de custo de todas as indústrias de Santa Catarina. Então, os produtos catarinenses, a indústria catarinense vai passar imediatamente, vai ter que reajustar o seu preço. E, com isso, o produto catarinense ele fica menos competitivo do que de outros estados e de outros países. Porque os senhores sabem que nós não concorremos apenas com Paraná e Rio Grande do Sul. Nós concorremos com produtos da China, com produtos da Ásia, com produtos
de outros vizinhos da América Latina. Então, a concorrência é internacional. Se eu aumento a tributação de energia elétrica e de combustíveis, eu estou dificultando a competitividade econômica de Santa Catarina. Por outro lado, ficar alterando legislação a todo tempo também mostra para os empresários que já estão aqui e mostra para aqueles investidores que estão procurando um lugar para investir que Santa Catarina também é um estado que não passa segurança. Porque a qualquer momento de turbulência, o Estado vai lá e aumenta imposto, ou vai lá e muda a alíquota, ou vai lá e mexe e aumenta e inventa uma forma de aumentar a carga tributária nos contribuintes. Isso não é bom para a imagem do Brasil e isso não é bom para a imagem do Estado de Santa Catarina. Então, quando nós tomamos essa decisão, o governador Raimundo Colombo tomou essa decisão, a área técnica deu suporte para essa decisão. Nós temos condições de fazer uma gestão austera e não temos como aumentar a receita, e nós vamos fazer uma gestão transparente e austera, mantendo Santa Catarina um estado competitivo. Apesar, então, da primeira impressão de que Santa Catarina estaria abrindo mão de recursos financeiros, o que nós fizemos foi manter Santa Catarina competitiva. E isso já está fazendo resultado, e eu vou mostrar para os senhores que, em pouco tempo, isso vai se mostrar a decisão mais acertada que qualquer gestor público poderia ter feito. Nessa semana, o Instituto Endeavor publicou uma pesquisa nacional, saiu na revista Época, que ainda deve estar nas bancas, foi do dia 25, que Santa Catarina foi o estado que menos alterou a legislação tributária. Ora, esse reconhecimento não é porque nós fomos lá e dissemos. Foi feita uma pesquisa por um instituto isento, uma pesquisa técnica, e mostrou que Santa Catarina é um estado que tem estabilidade na sua legislação tributária. Então, esse é um reconhecimento que nós recebemos de fora e que bota Santa Catarina em visibilidade perante os investidores nacionais, né, os domésticos e também os estrangeiros. Santa Catarina mostra estabilidade e transmite segurança para quem quer investir aqui. Esse reconhecimento da nossa competitividade, ele não veio só em função da questão da legislação tributária e não só pelo fato de não termos aumentado os impostos. Nós também passamos por um período de apuração por 2 institutos independentes que fizeram um ranking considerando 10 critérios de excelência em gestão pública, subdivididos em inúmeros indicadores, e Santa Catarina também obteve uma posição de destaque. Nesse ranking de competitividade dos estados, Santa Catarina ficou em 2º lugar. Isso, mais uma vez, pode parecer pouco para quem já está aqui em casa, nós já estamos acostumados com o padrão de qualidade em Santa Catarina, nós já sabemos da força da nossa indústria, nós já conhecemos a força do nosso povo, da mão de obra catarinense qualificada, a nossa indústria, e nós sabemos das ações de governo que nós fazemos, e aqui nós, servidores, hoje eu estou como secretário adjunto e cumprindo esse difícil papel de substituir o meu secretário aqui, mas para nós que nós estamos lá dentro, nós percebemos a qualidade do trabalho com que nós nos esforçamos a fazer a cada dia. Mas esse reconhecimento, quando vem de fora, ele para nós é bastante importante, porque ele é um reconhecimento de uma instituição isenta. Não somos nós que estamos falando. Então, nesse ranking, Santa Catarina, nos últimos anos, veio galgando posições. Nós estivemos em 7º lugar, passamos para 5º lugar, solidificamos esse posicionamento, passamos para 4º, depois 3º, e agora nós estamos em 2º lugar. Nós fomos primeiro estado do Brasil em segurança pública, primeiro em sustentabilidade social, 3º melhor em educação, 3º melhor em infraestrutura, 3º melhor em inovação e o 3º, que é o que eu gosto de destacar mais, em capital humano. Porque é a qualidade do nosso povo que faz Santa Catarina despontar. São os senhores que estão hoje na faculdade,
que daqui a poucos anos vão estar no mercado de trabalho, representando Santa Catarina na iniciativa privada, como empresários ou como funcionários das empresas catarinenses, como servidores públicos ou como políticos. Os senhores vão estar mantendo esse nível, e nós sabemos que alcançar a primeira colocação não vai ser fácil, porque é São Paulo, o estado mais poderoso da América Latina, um poderio econômico gigantesco, mas eu acredito que em pouco tempo, conhecendo bem os indicadores com que Santa Catarina, vamos dizer assim, perdeu para São Paulo, tenho certeza que é esse terceiro lugar no capital humano que vai nos solidificar nessa posição e, quem sabe, em alguns anos, nos permitir estar ali, bem próximo de São Paulo. Quem sabe, ultrapassando. Porque a diferença está nas pessoas, e eu repito isso. Dentro desse mesmo evento, uma outra categoria, Santa Catarina foi premiada, que é um prêmio de excelência em competitividade internacional. Aqui nós não estávamos sendo comparados com os outros estados do Brasil, estávamos sendo comparados com países. E nesse prêmio, Santa Catarina ganhou o primeiro lugar. O governador Raimundo Colombo não ia nesse evento, mas quando a Folha de São Paulo veio aqui nos procurar e começou um contato da equipe organizadora desses estudos em fazer a premiação, pediu que nós fôssemos lá pessoalmente para que recebêssemos esse reconhecimento. Essa visibilidade permitiu que Santa Catarina fosse vista pelos investidores domésticos e estrangeiros. Nós temos uma agência de investimentos, que ela é em parceria do Governo do Estado com a Federação da Indústria, e nós temos mapeados, hoje, 213 buscas por Santa Catarina, empresas que nos contataram, que estão procurando informações e querem trazer investimentos para cá. Nós estamos trabalhando há aproximadamente 3 anos, e esse gargalo, nem todo mundo nos procura, efetivamente avançam as discussões, mas esse termômetro demonstra que nós estamos no caminho certo. Esses setores esses são os setores em que nós temos mais chamado a atenção dos investimentos, e hoje, na nossa carteira, nós chamamos assim, nós temos pelo menos 43 projetos relevantes que vão gerar aproximadamente 5.500 empregos e investimentos na ordem de 5,9 bilhões. Bom, em função do adiantado da hora, eu vou adiantar um pouco essas questões econômicas, mas eu vou passar rapidamente mesmo assim, senhor presidente, vou passar rapidamente para chegar ao ponto, mas é importante contextualizar que nesses gráficos em que eu mostro a curva nacional em linha azul, Santa Catarina sempre acima, seja na demanda, na importação, nós temos a safra recorde, a produção industrial muito acima do nível nacional, a taxa de crescimento das vendas de varejo muito acima do nível nacional. Nosso nível de desemprego é de 7,9, quando no Brasil a média ainda é 13. Mencionei aqui que o Rio de Janeiro tem um índice de desemprego de 15. Nós temos apenas 7,9% de desemprego. E os estudos já mostram que para 2017 teremos um crescimento positivo, de 2% maior do que o Brasil, que está mais ou menos estimado para 0,5%. E para o ano que vem teremos um crescimento já estimado na ordem de 3% a 4%. Todo esse cenário econômico ele vai se refletir quando nós estivermos falando em arrecadação tributária. Então, já que nós estamos falando de indicadores fiscais, só para o público que está ouvindo em casa e para quem está aqui, quando nós falamos em gestão fiscal, apesar da palavra fiscal remeter à figura daquela pessoa que é um fiscal de tributos, de impostos, a gestão fiscal, o equilíbrio fiscal, e essa palavra, esse adjetivo fiscal, ele tem 2 lados, a receita e a despesa. Então, quando nós falamos em gestão fiscal, nós estamos falando da qualidade do gasto e também no controle da receita. Esse gráfico mostra para os senhores que
que nós tivemos na linha azul, essa que tem as bolinhas brancas, nós temos o crescimento acumulado da arrecadação. Nos últimos quadrimestres de 2016, eu não tenho um laser aqui, me desculpem, mas se vocês olharem ali no gráfico, vão perceber uma queda que começou no início de 2016 e ela veio até o final do ano. Uma queda que veio se acumulando no auge da crise. A crise que já estava bem mais forte nos outros estados do Brasil, naquele momento chegou a Santa Catarina. Nós não conseguiríamos nos isolar por muito tempo, porque os clientes das nossas empresas estão nos outros estados. Se os outros estados estão em crise, a nossa indústria tem que vender para um contribuinte, para uma indústria de São Paulo, para uma indústria dos outros estados. Então, a crise chegou a Santa Catarina, sim, a produção industrial encolheu, nós tivemos problemas nas vendas e, é claro, a arrecadação tributária cai. No segundo quadrimestre, ela se acentuou, chegou nos níveis mais baixos, sempre perdendo para a inflação. Ali, aquela linha vermelha é o nível de inflação, e os senhores vão ver que todo o exercício de 2016, nós estivemos abaixo da inflação. Então, se nós formos delimitar essa área entre a linha azul e a linha vermelha, é todo um volume de arrecadação negativa, ou seja, nós tivemos arrecadação insuficiente para arcar com o crescimento que a inflação reflete nos nossos gastos. Então, olha a dificuldade da gestão fiscal. Dois lados, repetindo, então. Eu tenho uma receita que, durante meses seguidos, cresce perdendo para a inflação, ou seja, eu não tenho crescimento real. E, do outro lado, eu tenho despesas, que são os contratos que o Estado tem, os contratos de fornecimento de mercadorias, as compras e os contratos de prestação de serviços, que são contratos que prevêem, normalmente, uma correção monetária e uma reposição da inflação. Eu tenho, na Secretaria de Saúde, gastos com medicamentos e os insumos usados na saúde, muitos deles são dolarizados. Então, eu tenho gastos e despesas que crescem pela inflação e, muitas vezes, acima da inflação. Por outro lado, a minha receita não sobe, nem conseguia alcançar a inflação. Nesse momento, o que a gente faz? A gente queima todas as nossas reservas. Como aconteceria em qualquer controle de orçamento doméstico, fica sempre fácil fazer a comparação. Você está gastando, a sua despesa está subindo, a prestação da casa, a prestação do carro, o supermercado sobe e o seu salário está congelado. Essa é a comparação que nós precisamos fazer. Quem tem poupança, usa a poupança. Quem não tem, entra no cheque especial. Ou então arruma um outro emprego. No nosso caso, nós decidimos não tributar, não levar esse custo para o empresário catarinense e para a sociedade catarinense. Nosso IPVA ainda é um dos mais baixos do Brasil, para falar um imposto que todo mundo que tem o carro paga, né? Porque às vezes a gente não se coloca na condição do empresário, mas esquece que tem o IPVA que a gente paga e que o ICMS está embutido em tudo que a gente compra no supermercado, no posto de gasolina, na conta de luz, nós pagamos esses impostos todos. Se o Estado aumentasse a ICMS da energia, do combustível, todo cidadão sentiria no bolso, na conta da Celesc, na conta do posto de gasolina e na conta do supermercado. Então, nesse período, tivemos essa dificuldade, é verdade. Mas também fizemos algum trabalho. E a curva que está ali em azul claro, ela mostra que as ações que foram feitas para controle do crescimento da folha de pagamento. A folha de pagamento, é verdade, nós temos dificuldades legais em diminuir a folha de pagamento. Os senhores sabem, né, e muitos já estão pensando nessa possibilidade, que o servidor público tem estabilidade. Nós sabemos que o servidor público, quando aposenta, grande massa, antes das reformas, levou a paridade para a sua aposentadoria. Hoje, não. Os servidores públicos novos eles já vão atender a um teto similar ao do INSS, e, aos poucos, essas reformas tributárias da Previdência que foram feitas assim em Santa Catarina vão começar a diminuir essa curva desse déficit previdenciário lá para frente. Mas, hoje, eu ainda tenho uma folha de pagamentos com direitos adquiridos pelas categorias e pelos aposentados que já prestaram serviço ao Estado de Santa Catarina, que nos impõe algumas dificuldades em fazer a sua redução. Mas, mesmo assim, a curva mostra que a folha tem um nível de crescimento cada vez menor. Nós tivemos picos nessa curva, os senhores podem estar pensando lá para trás, que foram momentos em que houve contratações importantes na educação, houve contratações importantes na segurança pública,
e na saúde, algumas recolocações para recompor o quadro de aposentadoria do Estado. Então, nesses momentos em que a gente coloca, o Estado de Santa Catarina bota 1.000 servidores a mais para trabalhar na segurança pública, isso impacta no crescimento da folha imediatamente. Mas, nos últimos meses, os senhores vão observar que nós chegamos, então, num estágio em que a arrecadação voltou a crescer num nível acima da inflação e voltou a crescer mais do que o crescimento da folha. Então, quando houve o cruzamento dessas curvas, nós voltamos a reconstruir esse saldo negativo que nós temos aqui nesse bolsão abaixo da inflação. Então, nós criamos uma bolsa ali de poupança negativa, vamos chamar assim, que agora, quando muda o viés das duas curvas, nós vamos recomeçar a refazer essa poupança. Nós temos que acertar as contas que ainda estão pendentes, honrar com os compromissos que o Estado tem e reestruturar as finanças públicas a partir dessa recuperação que se desenha agora, e naquelas telas anteriores eu mostrei para os senhores, que é um cenário de recuperação sólido, eu já diria sólido para Santa Catarina, em função de todos os indicadores que nós acompanhamos, e que já ainda está buscando uma solidez maior em nível nacional, mas que acreditamos que nos próximos meses já estará totalmente consolidada a recuperação. O que aconteceu, então? Nos últimos meses, e então os senhores vão acompanhar aqui que houve um crescimento pausado da arrecadação, a cada mês construindo um pouco esse crescimento. Nesse mês, agora, nós estamos alcançando o orçado. Nos primeiros meses, nós ainda tivemos uma arrecadação abaixo do orçado, e agora, no volume, nós praticamente estamos empatando, então, com aquela receita que foi feita no orçamento de 2017, construído em 2016. O orçamento, os senhores devem saber, ele é construído no ano anterior. Então, nessa época, agora, nós estamos construindo um orçamento que será observado no ano seguinte. Então, agora, nós estamos empatando com o orçamento. Esse gráfico aqui, eu gostaria de os senhores entenderem que é o seguinte: cada ano desse é o comportamento mensal da arrecadação. Esse quadrimestre, o primeiro quadrimestre de 2017, que nós vamos apresentar em seguida os números, eles representam meses que vem a arrecadação de janeiro, fevereiro, final do verão, aquele consumo do 13º. Então, nós temos um primeiro quadrimestre que ele é um quadrimestre razoável. Fevereiro tem uma queda natural da arrecadação, é um mês curto, a produção econômica é menor, mas os meses de janeiro e abril são meses interessantes para a arrecadação. Historicamente tem sido assim. E o segundo quadrimestre, por sua vez, ele é um quadrimestre com arrecadação normalmente em baixa. A arrecadação do segundo quadrimestre ela tende a ser menor do que a do terceiro quadrimestre que estamos começando agora. Então, quando nós formos falar a seguida dos gastos com saúde e educação, particularmente, nós temos um comportamento que necessariamente ele segue esse movimento sazonal. Em outras palavras, eu tenho uma receita que entra mais num mês e no outro mês ela entra menos. No outro mês ela entra mais, 2 meses seguidos ela entra menos. Então, essa gestão financeira, quando nós temos uma poupança, é mais fácil eu usar essa poupança e manter os gastos de uma forma linear. Quando nós não temos a poupança, toda a minha capacidade financeira ela oscila imediatamente conforme a receita entra. E assim, da mesma forma com os senhores. Quando entra um 13º salário, nos permite elevar o gasto e honrar algumas dívidas. Mas, no Estado, considerando as proporções imensamente diferentes, nós estamos falando de gastos muito grandes que têm que ser feitos para manter os serviços em andamento. Então, esse cenário mostra que o segundo quadrimestre foi bom, é verdade. A curva lá de cima é a de 2017, a azul clara, ela já dá um salto ali que nós só tivemos lá atrás em 2014, que é uma linha um pouco esverdeada ali. Então, nós temos um segundo quadrimestre melhor do que o primeiro, mas acreditamos, e tudo leva a crer, pelos indicadores econômicos que eu mostrei e pela sazonalidade da arrecadação, que no último quadrimestre do ano nós teremos uma recuperação financeira do Estado de Santa Catarina, com um aumento da arrecadação já observado em setembro, com a arrecadação de outubro, que costuma ser muito boa,
e dezembro, principalmente, em função já das vendas de fim do ano. Novembro não necessariamente é uma arrecadação alta, por questões de apuração de imposto, é uma época em que as empresas estão montando seus estoques. Então, quando as empresas montam seus estoques, elas têm um crédito ICMS que diminui o pagamento efetivo. Mas, no montante, o terceiro quadrimestre, senhores deputados, será melhor. Então, colocado isso, como funciona então a gestão fiscal? Santa Catarina arrecada seus recursos, finalizamos o mês de agosto na casa de 2 bilhões, para arredondar o exemplo. Então, nós fazemos uma divisão imediata com os municípios, temos que repassar 25% da arrecadação em média para os municípios, e, desse saldo, fazemos o repasse para os demais poderes e órgãos que estão nessa tela. Então, 21,88% dos recursos que sobraram após dividir com os municípios são transferidos a essas casas, que representam também o Estado de Santa Catarina, e, após esses valores, sobram os recursos com que o Poder Executivo tem que fazer a sua gestão. Então, dividido então, os recursos, aproximadamente metade, um pouco mais da metade, é o que o Poder Executivo tem para cumprir as suas obrigações. E aí, senhores, a principal obrigação que nós temos hoje, e a nossa meta principal, ao contrário de alguns estados que não conseguiram manter a sua folha de pagamento em dia, há estados com 2 meses em atraso e mais o 13º, a nossa principal meta, o nosso objetivo é manter a folha de pagamento em dias. Senhores, isso não é um privilégio do servidor público, do funcionalismo público. Quando nós dizemos que a folha de pagamento tem que estar em dia, nós estamos falando de profissionais que trabalharam, nós estamos falando de policiais, de médicos, de professores, nós estamos falando dos servidores públicos que trabalharam e, como todo trabalhador, tem o primeiro direito, que é ter os seus alimentos garantidos. Então, a folha de pagamento, não estou aqui para nos gabar, estamos pagando em dia, porque pode parecer uma obrigação, mas hoje, no cenário que nós estamos terminando e concluindo esse ciclo de crise, manter o salário em dia foi, sim, uma das grandes realizações desse ano. Nós adiantamos metade do 13º salário. Muitos estados não pagaram ainda o de 2016. Santa Catarina já pagou metade e estamos fazendo todos os esforços para pagar a segunda metade no fim do ano. Mas a prioridade é manter o salário do mês em dia, e assim estamos fazendo. Bom, arrecadados os recursos que eu mostrei no gráfico, dividido com os municípios, repassando os valores de cada poder para que cada poder possa fazer a sua gestão, pagando a folha de pagamento, as próximas obrigações prioritárias do Estado são educação e saúde. E aqui, prestando contas, senhores deputados, nós temos as obrigações constitucionais de fazer um investimento de 25% da nossa receita líquida de impostos na educação. No acumulado de janeiro a agosto, nós estamos cumprindo, nós estamos com um índice apurado de 26,47%, e nós estamos, na saúde, nesse momento, congelado, a foto em 31 de agosto, um pouquinho abaixo da meta de 13% para a saúde. Então, essa meta, o investimento da receita líquida de impostos, ela era de 12% para a saúde. 2017 passou a 13%, nós estamos buscando essa meta. Estávamos cumprindo a meta até o meio do ano, aproximadamente. Agora nós estamos próximos da meta, um pouco abaixo, mas, como eu demonstrei, pela projeção da arrecadação no próximo quadrimestre, nós conseguiremos alcançar o número de 13,2, alguma coisa assim, nós estamos projetando para atender à disposição constitucional de investimento mínimo para a saúde. Senhores, investido em educação e saúde, aqui tem um demonstrativo, vou ser breve, então, para nós tentarmos manter o horário e abrir para perguntas. O nosso investimento em educação, ele sempre vem andando acima da média. Fizemos alguns investimentos relevantes em função do pacto, novas escolas. Na saúde, nós já vínhamos impondo um crescimento do 12%. 2017, então, agora, a nossa meta será o 13%, para o ano que vem, 2018, subir a 14%. Nós temos desafios na área da saúde, é verdade. Nós temos questões que são, por exemplo, as ações judiciais em que o Estado tem a determinação judicial de prestar
fornecimento de medicamentos específicos. Essas ações já somam 220 milhões nesse ano, então são gastos que também são despesas extras que, além do orçado, nos forçam a fazer gestão. Eu tenho que cumprir a decisão judicial e eu tenho que, de alguma forma, esse recurso, eu não tenho como gerar um recurso novo, eu tenho que fazer uma gestão. Tiro de uma outra área para poder cumprir essa decisão judicial. Nós temos a dificuldade da tabela do SUS, que está congelada, e nós temos um repasse inferior do governo federal, em função dos gastos que o Estado de Santa Catarina tem na saúde, e temos a questão do aumento dos usuários que eu já havia mencionado. Mesmo assim, conseguimos manter um nível de atendimento bastante interessante, mais de 500 mil de atendimentos no primeiro semestre, 23 mil cirurgias, mais de 1.600.000 exames, e temos uma estrutura que é uma estrutura relevante, é uma estrutura pública relevante. Reconhecemos algumas dificuldades que nós estamos passando no momento, no setor de saúde, mas temos uma equipe da Secretaria da Fazenda prestando serviços na Secretaria de Saúde, pelo menos 3 contadores, são todos contadores, né? São pelo menos 3 contadores e um auditor externo também, um auditor interno do Poder Executivo. Temos profissionais lá dentro auxiliando na gestão e já conseguimos visualizar algumas ações que em breve terão melhores resultados para esse momento que ainda estamos passando de dificuldade na receita. Ainda feitos os investimentos em saúde e educação, paga a folha e todos os poderes, conseguimos ainda fazer investimentos em segurança pública, estamos reforçando os efetivos, e, nesse cenário, não precisamos recorrer a endividamento para pagar despesas de custeio. Então, senhores, quando nós temos, eu dei o exemplo aqui de cobrir o excesso de despesa com empréstimo, isso é uma decisão bastante difícil. Porque se nós usamos empréstimos, nós famílias, vamos falar primeiro as famílias, usamos empréstimos para pagar a despesa do dia a dia, vai criar uma bola de neve, porque aquela despesa volta no mês que vem, você tem que pegar um outro empréstimo. Então, empréstimos, eles não devem ser tomados para despesas de custeio, despesa corrente, porque isso é uma bola de neve e a gente não consegue sair. Em Santa Catarina, nós temos um nível de endividamento sob controle. Nossa dívida hoje ela é de 43% da nossa receita corrente líquida, quando a Lei de Responsabilidade Fiscal me obriga a observar um teto de 200%. Nós temos que diminuir a fonte para caber ali no gráfico, para vocês perceberem a distância até a linha vermelha. Então, nós estamos bem abaixo do grau de endividamento máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal e fazemos uma gestão bastante responsável dessa dívida. Nós tivemos uma participação importante na renegociação com a União. Esse governo, quando entrou em 2011, tinha um saldo de dívida de 12 bilhões, contraiu mais 8 bilhões, então, somando na cabeça, teríamos um saldo de 20 bilhões. Nós pagamos 12 bilhões e o saldo continuava 19. Então, os juros estavam num nível que nós pagávamos e não conseguíamos perceber uma diminuição do saldo de dívida. Então, essa gestão que Santa Catarina fez junto ao governo federal permitiu a nós e aos outros estados uma economia na dívida. Nós já diminuímos, nesse ano, aproximadamente 1 bilhão, pagamos a menos em juros à União em função da renegociação. Então, hoje, o quadro da dívida pública, senhores deputados e senhores presentes nessa audiência, hoje, nossa dívida pública é de aproximadamente 32 bilhões. Eu queria destacar para os senhores que, desses 9 bilhões de curto prazo, 6 bilhões, ou seja, a grande maioria desses valores, são valores que o Estado tem o lastro financeiro. São empréstimos consignados e outras dívidas, depósitos judiciais, que nós temos os valores depositados no Tribunal de Justiça. Então, são valores que o Estado tem o financeiro reservado para cobrir. Então, a nossa dívida de curto prazo ela é bastante baixa e, como eu já mostrei na tela anterior, totalmente controlada. Nós temos aqui nossos saldos, eu mencionei há pouco, de um saldo de 11 bilhões que nós tínhamos no início do ano. Nós já pagamos 12 e continuamos devendo 19, quando nós pegamos 8 bilhões de novas operações de crédito nesse período. Essa curva ela tende a se aplainar em função da renegociação. E
E para esse ano, senhores, enfatizando o que eu coloquei antes, esses empréstimos, essas operações de crédito, elas são relevantes, porque essas operações de crédito são os valores que o Estado consegue transformar em investimentos. Então, no Pacto de Santa Catarina, já foram, nos últimos 3 anos, se somar as 3 últimas barras, aproximadamente 6 bilhões de investimentos. E boa parte desses valores ela é financiada por operações de crédito. Nós também temos um programa de operação de crédito, que se reveste no Fundan, que é em operações, que é feito em investimentos realizados nas municipalidades. Então, dentro da realidade local, o Estado, em convênio com o município, então, permite que o investimento em infraestrutura, a maioria em infraestrutura, sejam feitos na municipalidade. Então, é a resolução local das necessidades através da intervenção do Estado pelo programa do Fundan. Então, nesses últimos anos, Santa Catarina, o Estado de Santa Catarina se mostrou parceiro dos municípios, permitindo que esses programas levem os investimentos também para as necessidades locais, que é onde elas são mais facilmente percebidas. Nos últimos 3 anos, esses investimentos, então, só do Fundan, passaram de R$1 bilhão. Eu vou agora passar desse cenário, eu vou passar então aqui a palavra para a diretora de Contabilidade Geral do Estado, a doutora Graziella, que vai repassar mais especificamente em relação às metas fiscais, e vou permanecer aqui para prestar mais algum esclarecimento ao final. Então, primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente da comissão, o deputado Marcos Vieira. Em nome dele, cumprimentar também os demais deputados aqui presentes. Também cumprimento a todo o público aqui e gostaria de também mencionar a minha satisfação em ter jovens comprometidos e interessados em saber a situação das finanças do Estado. Queria agradecer também o secretário Renato Lacerda pela exposição inicial, porque, a meu ver, ela contextualiza todos os resultados que o Estado alcançou até o momento, todas as difíceis decisões que o Estado teve que tomar para manter as contas em dia, seja na arrecadação dos tributos, seja na qualificação do gasto público. Então, primeiramente, eu vou apresentar os resultados do primeiro quadrimestre deste ano, que representam os resultados alcançados e acumulados dos meses de janeiro a abril. E, em seguida, passo com mais detalhes, né, e com mais exposição sobre os resultados do segundo quadrimestre, que são os números mais atuais. Então, a arrecadação bruta do Estado, ou seja, tudo que o Estado arrecada antes, né, da própria transferência aos municípios, como o Renato comentou, no primeiro quadrimestre de 2017, somou 10 bilhões, quase 11 bilhões, na verdade, 10,92 bilhões. Comparado ao primeiro quadrimestre de 2016, que o Estado teve uma arrecadação menor, né, em virtude até da crise que estava mais forte, né, e agora a gente já teve essa retomada, mas no primeiro quadrimestre do ano anterior a gente teve uma arrecadação de 11 bilhões. É uma diferença pequena, mas ela mostra efetivamente uma arrecadação menor. E também é importante ressaltar que, dentro da arrecadação do Estado, não entram só tributos, né? Como a arrecadação maior é da parte de tributos. Por exemplo, de 10 bilhões,92, a gente teve, efetivamente, 7 bilhões de tributos. Mas o Estado também tem outras receitas, como de aplicações financeiras, como empréstimos, por exemplo, receita de contribuições, que são as receitas do regime próprio de previdências dos servidores, né? O IPREV, receita de serviços que são prestados e outras receitas, por exemplo, as que vêm do governo federal, como o FPE. Então, da arrecadação própria, o ICMS bruto, no primeiro quadrimestre, somou 6 bilhões 360 milhões, comparado com o primeiro quadrimestre de 2016, a gente teve um acréscimo de 11%. No primeiro quadrimestre de 2016, foram 5 bilhões 740 milhões. O somatório da arrecadação tributária própria, ou seja, todos os tributos que o Estado tem a competência de arrecadar, que é o ICMS, o IPVA, o ITCD, o imposto de renda retido sobre a fonte de pagamento, sobre a folha de pagamento dos servidores e também dos pagamentos que o Estado contrata,
mais as taxas, o somatório no primeiro quadrimestre foi de 7 bilhões 550 milhões, sendo que no primeiro quadrimestre de 2016 foram 6 bilhões 880 milhões. De repasses da União, o nosso Estado, ele, por conta até da nossa movimentação econômica, a gente não é tão dependente assim dos repasses do governo federal, né? Os recursos, os impostos que o governo federal arrecada, eles acabam sendo distribuídos, na maior parte, para os estados da região Nordeste, né, e Norte. Então, o nosso Estado, em FPE, por exemplo, no primeiro quadrimestre, ele recebeu 377 milhões do governo federal. IPI, 87 milhões. Comparado, né, o somatório desses recursos com o primeiro quadrimestre do ano anterior, a gente teve um acréscimo de 6%. Aqui é uma sopa de letrinhas, mas é importante frisar, né, esses conceitos de receitas, porque eles servem de base para avaliação de cumprimento de limites constitucionais ou limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a gente tem um conceito de receita corrente líquida, que ele é base para verificação, por exemplo, do gasto com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, do endividamento, concessão de garantias e operações de crédito. Então, o que é receita corrente líquida? Basicamente, são as receitas arrecadadas pelo Estado, descontados os repasses aos municípios e a transferência ao Fundeb. Então, como é receita corrente, por exemplo, não entram as receitas de operações de crédito, porque elas são receitas esporádicas, né? Elas não acontecem todo ano, então, ou todo mês. Então, a gente não poderia contar, por exemplo, isso como base para gasto com pessoal, até porque a gente não pega empréstimo para pagar, né? Em regra, a gente não pega empréstimo para pagar gasto com pessoal. Receita líquida disponível. Esse é um conceito que ele é aqui do Estado, né? Ele foi criado pela Secretaria da Fazenda para formar a base, né? O bolo que é transferido para os poderes e para os órgãos, né? O Tribunal de Contas, o Ministério Público e também para a Universidade do Estado. Então, basicamente, é a receita de impostos que a Secretaria da Fazenda arrecada, descontado aí o repasse dos municípios e o Fundeb. E a receita líquida de impostos é um conceito da Constituição Federal e ela é a base para aplicação mínima em saúde e educação. Então, basicamente, são os impostos que o Estado arrecada, mais as transferências da União, ali, o FPE, descontados repasses aos municípios. Então, são esses os conceitos que a gente fala aqui durante a apresentação, mas é importante falar a diferenciação entre eles. Então, só para finalizar, a receita corrente líquida no primeiro quadrimestre foi de 6 bilhões 940 milhões, a receita líquida disponível de 4 bilhões 950 milhões e a receita líquida de impostos de 6 bilhões. Analisando as despesas por grupo, o que são os grupos? São os principais blocos, né, de execução de despesas. Então, são a folha de pagamento, os juros e encargos da dívida, a amortização, que é o pagamento das parcelas da dívida, o custeio, né, os gastos básicos aí do governo, com energia elétrica, luz, enfim. E os investimentos, que é a parte de obras e aquisição de material permanente. Então, no total do primeiro quadrimestre, a gente teve 7 bilhões 320 milhões de despesas, um crescimento de 1% em relação ao primeiro quadrimestre do ano anterior. O maior grupo, como o secretário comentou, é o da folha de pagamento, né, o gasto com pessoal. Então, a gente teve quase 5 bilhões aí no primeiro quadrimestre. E aqui é importante também a gente frisar que essa folha de pagamento ela tem uma divisão, né, ela é composta tanto pela folha de ativos quanto os inativos e pensionistas do Estado. Então, a folha de ativos representa aí 60%, quase, né, 60%, e a de inativos e pensionistas praticamente 40%. Separando as despesas totais por poderes e órgãos, né, é bom frisar aqui também que nem toda despesa, né, é executada pelo Poder Executivo. Então, dos 7 bilhões 320 milhões, a gente teve 6 bilhões só do Executivo, e ali a definição ali dos demais poderes, praticamente 10 milhões para a Assembleia, 16 para, deixa eu ver aqui, Tribunal de Contas, 63 milhões para o Judiciário e 25 milhões para o Ministério Público. Separando as despesas por área de governo, então, dos 7 bilhões, são diversas visões aqui que a gente apresenta, né? A gente teve em Previdência Social, que representa a parcela aí de inativos e pensionistas, 1 bilhão e 970 milhões.
Educação, 980 milhões, saúde, 940, segurança, 840, e as demais funções, aqui entra, por exemplo, dívida, função administrativa, demais áreas do governo, agricultura, assistência social, somaram 2 bilhões 580 milhões. A folha de pagamento, também segregada por área de governo. Então, quando a gente fala a folha de pagamento do Estado é pesada, é bom a gente analisar qual é a parcela de cada área de governo que compõe essa folha. Então, dos 4 bilhões 960 milhões, 1 bilhão 940 é só de inativo e pensionista de todo o Estado. 720 milhões só de profissionais da educação. Segurança pública, 630 milhões. Judiciária, 410 milhões. Saúde, 370 e as demais áreas, 890. Aqui é o percentual do gasto com pessoal apurado conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele é comparado com base na receita corrente líquida, então a gente compara a despesa líquida com pessoal comparada à nossa receita corrente líquida, e o percentual ele ficou muito próximo ao limite máximo previsto para o Poder Executivo, que é de 49%. No primeiro quadrimestre de 2017, a gente ficou em 48,99%. Então, é um percentual que ele também tem interferência direta conforme a arrecadação do Estado. A gente depende muito da arrecadação ou de recursos extraordinários para manter esse percentual abaixo. O limite prudencial é de 46,55 para o Poder Executivo. O limite de alerta, a primeira luz amarela que acende, é o percentual de 44,10. Pagamento de dívida. Quando a gente compara aqui o primeiro quadrimestre de 2016 com o primeiro quadrimestre de 2017, a gente já vê aí que deu quase 40% aí, pagamento menor nesse primeiro quadrimestre comparado ao exercício anterior, tanto nos juros, encargos, quanto na parcela da dívida, que é a amortização. Então, o total pago no primeiro quadrimestre foi de 276 milhões, sendo que no primeiro quadrimestre foram de 447 milhões. Aqui são os principais contratos da dívida pública, tanto externos quanto internos. O nosso maior volume são de contratos internos, principalmente com o BNDES, a própria União. Eu não vou entrar aqui em detalhes, até por causa do adiantado da hora, mas esses slides eles estarão à disposição no portal da transparência do Poder Executivo e também aqui para os deputados. O percentual, o comprometimento do endividamento em relação à receita corrente líquida, ele ficou em 40% no primeiro quadrimestre de 2017 e em 2016 ficou em 41%. O resultado nominal. Quando o Poder Executivo elabora a Lei de Diretrizes Orçamentárias que antecede o Orçamento Geral do Estado, ele estabelece metas para resultado nominal e resultado primário. E o que é o resultado nominal? É a diferença entre o estoque da minha dívida de um exercício para o outro. Então, eu sempre comparo o estoque do período que a gente está apurando, então, no caso aqui, o primeiro quadrimestre de 2017, em relação ao saldo que eu tinha no exercício anterior. Eu comparo com 31 de dezembro de 2016. Então, conforme as metas e as políticas fiscais que o governo vai adotar para aquele exercício, ele pode estabelecer uma meta tanto de redução do estoque da dívida quanto de crescimento. Por exemplo, a gente está em pleno programa Pacto por Santa Catarina, que é um programa de investimentos do governo do Estado que prevê aí a contratação de empréstimos. Então, o governo sabe, ele adotou essa política que ele vai aumentar um pouco o endividamento dele. Então, ele não teria, ele pode estabelecer, conforme nas suas políticas, uma meta de resultado nominal positiva, ou seja, um acréscimo da minha dívida, do meu estoque da dívida, ou uma meta negativa, que é a redução do estoque. Então, para 2017, a meta estabelecida para o governo do Estado foi uma redução da dívida de 811 milhões. Até agora não, no primeiro quadrimestre de 2017, o resultado nominal apurado apontou já um cumprimento da meta, e o resultado alcançado foi de 2 bilhões e 47, ou seja, a gente conseguiu, no primeiro quadrimestre, cumprir a meta de resultado nominal prevista. Em relação ao resultado primário, que ele tem uma certa correlação com o resultado nominal,
O cálculo é realizado conforme as receitas primárias arrecadadas, ou seja, aquela que o Estado tem, que é comum, é como se fossem as receitas operacionais do Estado. Então, por exemplo, são as receitas tributárias. Receitas de operações de crédito, empréstimos ou aplicações financeiras não são receitas comuns no Estado. Ele pega eventualmente, né? Ele contrata eventualmente. Então, essas receitas não são consideradas. Ao mesmo tempo, na parte das despesas, eu também não considero as despesas da dívida. Então, essa é a diferença entre receitas e despesas primárias. Então, a meta de resultado primário, ela serve para a gente abater o estoque da dívida. Então, se a meta for positiva, é uma intenção de abaixar o estoque da dívida. Se a meta for negativa, e isso pode acontecer também, a intenção é de pagar esses juros ou esses empréstimos no futuro. Então, para 2017, a meta de resultado primário foi de 390 milhões, e no primeiro quadrimestre a gente cumpriu a meta, né, chegando ao resultado de 415 milhões. Os investimentos no primeiro quadrimestre somaram 373 milhões, né, e aqui tem a comparação também com os anos anteriores. Agora eu já vou entrar na apresentação do segundo quadrimestre, e assim a gente finaliza. Então, aqui só para expor para vocês qual era a meta prevista, né, de arrecadação total do Estado. No orçamento de 2017, estava previsto arrecadar 35 bilhões e 500 milhões, e a receita líquida prevista, ou seja, aquela já descontada as transferências dos municípios, a transferência do Fundeb, seria de 26 bilhões. Então, é sobre esse valor que o Estado projeta as suas despesas também. Então, em relação à receita líquida prevista, a receita total prevista, a gente arrecadou 21,92 bilhões. Essa comparação é em relação à receita bruta, e o que representa 62% do arrecadado. Em relação às receitas tributárias, a composição das receitas do Estado, o que são esses 21 bilhões? A maior parte, como vocês podem perceber, quase 70%, é de receita tributária, né? São os impostos arrecadados pelo Estado, que somaram, no segundo quadrimestre, 15 bilhões. As receitas de contribuições do regime de previdência somaram 1 bilhão e 430 milhões. Operações de crédito, que são os empréstimos contratados, 280 milhões. Receitas patrimoniais, que são aplicações financeiras, 540. Serviços, 550. E as demais receitas, e aqui entre as transferências da União, 4 bilhões. Em relação à arrecadação tributária própria, né, os nossos impostos, o total no segundo quadrimestre foi de 15 bilhões, comparado ao exercício, ao segundo quadrimestre de 2016, a gente teve um acréscimo de 11%. O principal tributo estadual, que é o ICMS, a arrecadação foi de 12 bilhões e 450 milhões, e o IPVA de 1 bilhão e 110 milhões. Repasses do governo federal somaram 1 bilhão e 14 milhões, e teve um acréscimo de 6% em relação ao segundo quadrimestre de 2016. Aqui eu vou citar o FPE, que é a nossa principal transferência da União, que somou 729 milhões. Deduções da receita, né? Quando a gente prevê ali a receita bruta, são descontados as transferências do município, que somaram 3 bilhões 720 milhões no segundo quadrimestre de 2017. As transferências ao Fundeb, que é o fundo básico, o fundo da educação básica, né, que é uma forma de vincular já o recurso para ser destinado à educação, foram 2 bilhões 190 milhões, e outras deduções e restituições são aquelas receitas que eventualmente tenham sido recolhidas indevidamente, né, pelo contribuinte. Ele entra com um processo de restituição e recebe esse recurso de volta. Então, da receita bruta de 21 bilhões, 920 milhões do segundo quadrimestre de 2017, a gente ficou com uma receita líquida de 15 bilhões 790 milhões. Além das receitas líquidas, aqui eu também trouxe esse esclarecimento, quando o secretário fala que se a crise bate, se a gente não tem recurso suficiente, a gente começa a queimar um pouco das nossas gorduras. A gente também tem recursos de superávit, né, que são sobras de caixa de anos anteriores, que eventualmente são recursos de convênio, que não conseguiram ser aplicados, ou próprios recursos de empréstimos, que têm um cronograma estabelecido
e que sobram de um exercício anterior e eles podem ser utilizados e financiar despesas do exercício seguinte. Então, de recursos de superávit que foram utilizados até agora, né, de janeiro até o dia 31 de agosto, a gente teve mais 1.280 bilhões. Então, de total de recursos disponíveis, a gente teve 17 bilhões e 6 milhões no segundo quadrimestre de 2017. Aqui, aqueles conceitos que eu já tinha explicado, né? Receita corrente líquida foi de 13 bilhões e 820 milhões, receita líquida de impostos para base em educação e saúde, 12 bilhões, e receita líquida disponível, 9 bilhões e 830 milhões. Então, olhando agora do lado da despesa, o orçamento inicial aprovado nessa casa, ele previa uma execução total de despesa de 26 bilhões e 70 milhões em 2017. A gente já teve alterações orçamentárias que ampliaram esse teto, né, os créditos adicionais, de 3 bilhões e 230 milhões, somando uma despesa autorizada para o Estado executar suas despesas de 29 bilhões. E, efetivamente, até agora, né, até 31 de agosto, o que já foi executado pelo Estado foi 54% desse orçamento autorizado, ou seja, 15 bilhões e 820 milhões de despesas liquidadas. Aqui, separando as despesas por grupos, né, folha de pagamento, dívida, custeio e investimentos, a gente tem 10 bilhões e 130 milhões de folha, pagamento de dívida, 800 milhões, custeio, 3 bilhões e 880 milhões, e investimentos já alcançamos aí mais de R$1 bilhão de despesas executadas. Aqui o valor dos repasses aos poderes, despesas por área de governo, então separando, né, os 15 bilhões e 820 milhões, a maior parte é a Previdência Social, que chegou a quase 4 bilhões já, né, até o segundo quadrimestre de 2017, Educação, 2 bilhões e 160 milhões, Saúde, 1 bilhão e 950 milhões, Segurança, 1 bilhão e 730, Dívida Pública, cerca de 800 milhões, e demais funções de governo, 5 bilhões e 200 milhões. Na folha de pagamento, de 10 bilhões, a maior parte é de inativa e pensionistas. Depois vem a educação, de 1 bilhão e 510 milhões. Segurança também, 1 bilhão e 290. A quarta maior é a judiciária, então o Poder Judiciário aqui com 830 milhões. Saúde, 740. E as demais áreas, 1 bilhão e 830 milhões. Aqui é o percentual do gasto com pessoal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, no segundo quadrimestre, a gente fechou também abaixo do limite máximo, que é de 49% para o Poder Executivo. O percentual alcançado foi de 48,84%, né, reflexo aí de um aumento mais expressivo aí na arrecadação, mas, ainda assim, é acima do limite prudencial. E aqui a gente trouxe os alertas, né, ou as consequências, ou as proibições que a gente tem quando atinge ou ultrapassa o limite prudencial, que é de 46,55%. Então, por exemplo, é proibido, né, durante esse período, a concessão de qualquer aumento, qualquer reajuste ou remuneração de servidores, exceto a revisão geral, né, que está na Constituição Federal, criar cargos, empregos ou funções, alterar estruturas de carreira ou provimento de cargo público. Ou contratação, admissão, enfim. E aqui a gente destacou a questão da reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento nas áreas de educação, saúde e segurança, até porque, né, a gente teve concursos aí nessas áreas e por isso aqui a gente está destacando essa situação. Resultado nominal. A meta era de uma diminuição da dívida de 811 milhões e o resultado alcançado até o momento, até o segundo quadrimestre, foi de 1 bilhão e 340 milhões. 1 bilhão e 34 milhões. Em relação ao resultado primário, a meta era de 390 milhões de superávit primário, ou seja, receitas primárias maiores do que as despesas primárias, e no segundo quadrimestre a gente apresentou um pequeno déficit primário de 26 milhões. Alcançando, né, a gente não alcançou a meta de resultado primário. Em relação às garantias e contragarantias, que o Estado pode conceder em relação a empréstimos, né, principalmente aqueles das empresas não dependentes, por exemplo, Celesc, Casan,
Então, o nosso limite, estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal e nas resoluções do Senado Federal, é de 22% da receita corrente líquida. Até o momento, a gente comprometeu 3,10% da nossa receita corrente líquida com garantias e contragarantias concedidas, ou seja, 655 milhões. Historicamente, esse percentual está sempre nessa faixa, né, de 3% da receita corrente líquida. E outro limite também definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e por resoluções do Senado é em relação às contratações de operações de crédito, que elas não podem ultrapassar a 16% da receita corrente líquida. Então, a gente também, nesse segundo quadrimestre, está bem abaixo do limite estabelecido, né? A gente comprometeu só 1,30% da receita corrente líquida, e a gente efetivamente arrecadou de operações de crédito nesse período 284 milhões. Então, seriam essas as considerações, os números apresentados da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a gente fica à disposição para questionamentos. Obrigada.